amparado numa lei para fazer isso. E o que a gente entendeu do Ministério do Trabalho, todas as reuniões que tiveram lá, é que tanto o ministro do Trabalho como o secretário de Relação do Trabalho disseram que a lei tem que ser regulamentada, mas que não impede nada a pagar. E que eles não iam entrar nessa discussão se tinha que pagar antes de regulamentar ou não, porque não era uma tarefa do Ministério do Trabalho. Então, é isso que a gente entende, e é isso que eu queria dizer aqui, que eu acho que isso era uma coisa nem para trazer, para depois ficar pedindo fiscalização por falta de cumprimento na DRT, aqui na Superintendência, que fala, na Procuradoria Regional do Trabalho. Era uma coisa para a gente sentar como estamos aqui hoje e acordar e resolver essa situação da organização, que é bom para as duas partes. Não é bom só para uma, é bom para as duas partes. E dizer e que nós da Confederação, estamos trabalhando em cima disso, para esse repasse. Porque a gente entende que não tem nenhum problema, como eu já falei aqui. E nós fizemos uma plenária da Confederação com todos os sindicatos, de Belo Horizonte semana passada, e ficou estipulado que todo mundo vai querer receber, todo mundo, salário por unanimidade, todo mundo quer receber. Claro que o trabalhador quer receber. E nós marcamos até um dia, se por acaso não tiver um acordo para refazer esses repasses, até o dia 1º de fevereiro, nós marcamos um dia nacional de luta, nós vamos fazer uma paralisação de 24 horas a nível nacional de toda a categoria de vigilância. Muito obrigado. Caso do vigilante é o carro-chave, né? O carro-chave. Ficou alguém depois de fora, então voltou. A gente faz o que é Dias e o Hélio. Ficou alguém que escreveu que eu não anotei, está não anotando? Ah, vai então. Sim, falou. Boa tarde a todos. Vim aqui também render as nossas homenagens ao Ministério do Trabalho, pela iniciativa, de chamar ao diálogo os atores sociais, diretamente envolvidos na aplicação dessa nova lei. Na verdade, a lei é de dezembro de 2012, mas a problemática era muito antiga. Seguramente, de todas as categorias de trabalhadores, as vigilantes elas se inserem naquela com maior quantidade de óbitos em trabalho. Não era razoável, não era cabível que exatamente essa categoria, onde nós assistimos com uma certa regularidade, notícias de óbitos de vigilantes, assassinatos de vigilantes, no exercício das suas atribuições, que a esse segmento de trabalhadores não fosse reconhecido uma indenização, a verba de caráter indenizatório voltava a reparar esse risco iminente que esses trabalhadores eles estão sujeitos. Nesse sentido, tendo em vista a moralidade da iniciativa legislativa, no âmbito das negociações coletivas, nós tivemos, a partir do diálogo, do entendimento entre empresas, sindicatos e trabalhadores, chegamos a estabelecer e a consagrar o adicional de risco de vida. Isso aconteceu não só aqui no estado do Ceará, mas em diversos estados da federação. Muito bem. E quando se estabeleceu esse adicional, ele foi estabelecido tendo em vista a possibilidade de a qualquer tempo ser aprovada a tão esperada lei que assegurava o adicional de risco de vida aos vigilantes. E assim foi feito esse passo de espera que fosse progressivamente se elevando o adicional, até se chegar ao adicional pretendido e justo, a exemplo dos mais 600 trabalhadores, que é o recebimento de 5%. Olha, concretamente, essa norma coletiva ela tem sido aplicada e observada. E ela não precisou de regulamentação. Os próprios atores fizeram regulamentação. O simples fato de ser vigilante já enseja o direito ao recebimento adicional de risco de vida. Isso não está escrito, mas está implícito na norma coletiva que foi estabelecida. Está implícito. E não precisou de qualquer regulamentação.
Daí porque, se efetivamente ainda não existe no âmbito do Ministério do Trabalho uma formal norma regulamentadora tratando sobre esse assunto, aqui no caso concreto, muitos estados não já têm clareza de como se dá a classificação em valor do vigilante. Mas porque é uma questão, sobretudo, também da gente tentar ajustar ao que tem na lei, à realidade concreta. Vejamos bem, nós vamos nos deparar com uma situação enquanto hoje chegaríamos ao adicional de 12%, não é isso, Geraldo? O adicional de risco de vida, nós vamos estar estabelecendo um percentual inferior àquele que está estabelecido na legislação. Tá? Nós temos que fazer uma justa posição de convergência do parâmetro estabelecido na legislação e o que existe na realidade. Tá? Há de se considerar também, e aqui eu acho que é importante, essa convocatória para um diálogo e um ajuste, porque é natural que todos esses trabalhadores que há tanto tempo esperam pelo adicional de risco de vida no percentual de 30%, que isso ocorra o quanto antes, já que existe a lei. Dizer para esse trabalhador que vamos ter que aguardar o processo voltado à regulamentação e que enquanto isso não se terá, nós teremos sim, vamos ter sim um grau de intranquilidade, de ansiedade dos trabalhadores que não interessa a ninguém, né? Que não interessa a ninguém. Creio que como nós já caminhamos até agora, até aqui, nos antecipamos ao próprio processo legislativo, né? Isso aqui merece registro da grande relevância do papel das negociações coletivas, se antecipou até o próprio processo legislativo, que tenhamos também a sensibilidade, a percepção de contornar essa realidade de forma imediata. Né? É algo inquietante haver a garantia do adicional no percentual de 30%, entretanto, por aspectos formais, não tenhamos a aplicação imediata para segmentos que é induvidoso que esse adicional há de ser observado. Né? Então é nesse sentido, e o que a gente espera particularmente que nesse encontro, e aqui nós temos uma relação tripartite, né? Aqui nós temos o Estado, nós temos os trabalhadores, temos as empresas, para que possamos ter a melhor forma de contornar essa realidade e tornar a realidade aquilo que já está no papel. Obrigado. Compartilhar a pessoa que é, sobre a pessoa de direito, tanto no Ministério Público, como na vida pessoal e na academia. E me parece que a lei não há de ser restringida, não. Quando ela prevê são consideradas atividades ou operações que envolvem na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, se porventura a norma do Ministério do Trabalho vier tirando a categoria dos vigilantes que para o exercício da profissão precisam portar arma, essa norma será ilegal. Com certeza a portaria do Ministério do Trabalho estiver tirando, vamos supor, o adicional de risco de vida do pessoal que transporta valores e precisa fazer a defesa armada do patrimônio empresarial, essa norma não terá eficácia nenhuma. Ela não terá validade jurídica. Ela será inválida. Porque o intuito da lei foi alcançar exatamente a situação de perigo. E neste momento tem situações de perigo que são incontestáveis. Eu estou pegando a situação mais clara. Porque os riscos, as tentativas de assalto, os ferimentos que existem a trabalhadores que defendem o transporte de valores, trabalhadores que defendem os bancos do interior do Estado, não só do Ceará, como de outros estados, que enfrentam gangues, enfrentam quadrilhas, e com troca de tiroteio, quantos vigilantes armados nesses bancos são feridos, são baleados. Essa situação me parece
pública é uma situação de altíssima periculosidade. Aí é o risco de vida. E a norma do Ministério do Trabalho, que é conhecer de tudo isso, a prudência e o consenso dos auditores fiscais do trabalho e do corpo técnico do Ministério do Trabalho, essas categorias não serão retiradas do alcance, da abrangência dessa norma. Eu entendo que nesse ponto, é um entendimento pessoal meu, neste ponto a norma é auto-aplicável. Ela não precisa da regulamentação. Quando o direito é claro, não existe regulamentação. A regulamentação como condicionante de eficácia da norma, de vigência e validade da norma, é simplesmente para esclarecer, não para proibir direito. O direito já está assegurado. A norma vai fazer esclarecer como é que esse direito vai ser assegurado. Não é para negar direito. O condicionamento aqui é uma norma complementar, uma norma administrativa, não é um condicionamento no sentido de condicionar o direito, né? Condicionamento no sentido de condicionar pelas condições. Já existe lei regulamentando os vigilantes. Nós estivemos vendo aqui a legislação apropriada. E está muito claro o que é o serviço dos vigilantes. Portanto, para finalizar, de uma vez sucinta, apresentando aqui o meu entendimento pessoal, é de que a norma ela é auto-aplicável quanto ao serviço de vigilância armada. Eu acho que essa aí, a norma do Ministério do Trabalho não vai tirar desses trabalhadores do alcance. Então não há sentido de restringir a norma neste ponto. Tá? E que, para evitar discussão política, é perfeitamente possível, eu diria, conveniente, aconselhável, que as categorias do momento de discutir a sua convenção coletiva ou acordo coletivo, as respectivas estatutárias, já poderiam antecipar esta cláusula. Já prevê essa cláusula, é lei, já está na lei. Então o que se vai discutir agora é quando é que ela vai aplicar, ele vai ser aplicado, vai ser amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, mas ela vai ser aplicada, isso aí não tem mais discussão não. A conquista já ocorreu, a conquista já houve. Então não tem mais por que deixar para depois. Então vamos aplicar essa lei, e aí já se abre outra discussão que é a forma de pagamento. Porque o discurso de vamos aguardar a norma do Ministério do Trabalho. Enquanto sair a norma do Ministério do Trabalho, aí vai haver questionamento. Aí vai surgir Martim, passando de constitucionalidade com relação à norma, aí ainda vai se questionar o período de vacatio legis da norma, dizer que o período da norma não tem aplicação. E aí já se tem outra discussão que foi desenvolvida dessas aqui, ainda vem os contratos de classificação pública, aí vem solicitar o reequilíbrio econômico financeiro. Então, quando for lá para 2015, aí se estará talvez aplicando. E não é essa a intenção da norma. A intenção da norma é aplicar logo. Acontece que o grave do artigo 193, considerando que existe atividade periculosa, atividade insalubre, que requerem um conhecimento técnico, aí sim precisa de normas provenientes de estudos técnicos. O que é o trabalho insalubre? Eu confesso que tem muitas atividades que eu sei que tem insalubre, porque eu não sou técnico. Então, o cabo que precisava manter esta previsão. Esta previsão, na forma da regulamentação aprovada pelos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, é sobretudo para as atividades insalubres e para aquelas atividades periculosas que requerem conhecimento técnico. Mas aquelas que são notórias, que todo mundo está vendo, um trabalhador que está de rifle na mão, uma espingarda, calibre 12, aí você vai dizer que ali não é perigoso. Aí não precisa de técnico não, basta a pessoa, nem ter olhos para ver não, basta ela ouvir falar. Rapaz, está vivo, na mão estava. E que era de madeira? Não, era de verdade. Tinha as balas, tinha, e atirava. Aquela uma condição de risco maior do que essa. É um país em que a criminalidade está solta, aumentando todos os dias. Ataques, assaltos, a gente hoje em dia já virou uma banalidade de noticiário, porque essa banalidade para quem está vivenciando, a família que perde o ente político, que tem um inválido, isso não é banalidade não.
E aí os meros 30%, que na realidade é um adicional muito justo, a gente compreende também a situação financeira das empresas, claro, ninguém está esquecendo isso não. Mas é uma conquista social, essa conquista tem que ser respeitada. Então os discursos não é para fazer com que esse dispositivo fique para uma aplicação no futuro, depois outra, depois discussão aqui, discussão ali. Não, quando vamos enfrentar o problema é agora, tem que ser enfrentado agora. Então se faz, já se coloca como pauta número 1, as próximas negociações coletivas, independentemente dos aspectos jurídicos e judiciais, e se for necessário, se avança logo. Mas essa norma tem que ser aplicada imediatamente, aquilo que é notório. E aquilo que é notório é que qualquer homem leigo, conceito jurídico, não é um homem velho não. É um homem leigo. Qualquer homem leigo olha e diz, aquela situação realmente é sexual. Ali tem perigo de vida, tem. Do jeito que um dia desse fui a uma farmácia, que tinha 24 horas, fiquei morrendo de medo de entrar, né? Estavam 3 sujeitos, né? Da vigilância armada, né? Cada qual foi espingarda do meu tamanho, sempre quer dizer que tem muito grande não. Mas espingarda do meu tamanho, as escopetas, que eu morri de medo, todo mundo armado, entrei ali, vamos se concentrar, quando dá no meu voto, fiquei tão nervoso, né? Aí eu vou dizer que aquela situação não é situação de perigo, e eles também, todo mundo olhando para um lado, olhando para o outro, assustado, sabendo, né? Que talvez até pensando que eu era alguém armado também. Né? E todo mundo assustado, situação de alto risco. Isso é notório, isso é uma norma que vier do secretário. Isso é direito de ser aqueles princípios, aquilo que for base lá, não depende de norma complementar. O que é base, como direito fundamental, direito social, não precisa de norma. O que é básico, é básico. E é a situação, aos meus olhos, para todos os presentes e as presentes, não é uma posição primada perante todos os meus colegas do Ministério Público, porque não confirmei com isso. Mas esse é o entendimento pessoal meu, como procurador regional do trabalho, tá? Como a casa de também, como procurador regional do trabalho, e que também tem uma independência, uma autonomia de entender as coisas, fazer as coisas acontecerem também no meu tempo. Né? Bom, então eu peço mais uma vez, bem, retirar, porque hoje estava em uma greve e selecione de demonstração coletiva no Tribunal Regional do Trabalho. E eu estou participando dessa vez daqui a pouquinho. Do mais, vou deixar o material aos cuidados aqui da doutora Gerita, com alguns cartazes, já dando conta do nosso Congresso Internacional de Direito Fiscal, que será realizado nos dias 10 a 12 de abril de 2012, e todos, 2013, perdão, e todos os senhores e as senhoras que estão convidados, será uma honra muito grande contar com a participação dos senhores. Eu peço mais uma vez desculpas, então, ficar aqui para as respostas, né, para as impugnações desses argumentos que eu lancei. Tá? Mas tenham todos um bom encontro, uma boa reunião, parabenizo a iniciativa da SME e também parabenizo a discussão de todos vocês, os empregados, empregadores, advogados e advogados, que comparecerem e participar do debate. Obrigado. Essa lei, ao nosso entender, já era para ter sido cumprida há muito tempo, já era para estar recebendo esse tempo. Há 10 anos atrás, essa lei foi publicada agora, em dezembro de 2012. Não sabemos por que, no entendimento dos patrões, ainda precisa regulamentar essa lei. Nosso ver não precisa. Eu sou vítima de um assalto sofrido em Natal, Cidade do Norte, aos parceiros meus de guarnição até hoje estão afastados. Então, eu tenho um filho com 3 anos que ele fala, papai, você vai trabalhar hoje com o seu pripô? Então é uma coisa assim, eu me entrei, eu não conto, chego com o patrão e tenta colocar isso mais para frente, tenta enganar o trabalhador e dizer com outras palavras que nós não temos o direito, porque o único intuito é de jogar isso mais para frente, ninguém sabe se é 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2, ninguém sabe quando. Então a mensagem que eu vou deixar aqui é que 1º de fevereiro
Natal, toda a vigilância de Natal está parando 100% para cobrar que seja cumprida a lei, porque os vigilantes trabalham rente com as leis que impostam nesse país, e nós vamos apenas cumprir a lei. Se o patrão não quer cumprir, nós vamos fazer cumprir na marra. Vamos parar dia 1º de fevereiro, 100%, e vamos comprar na greve, e o prejuízo maior dos patrões vai ser nessa greve, nessa paralisação. Se eles não querem pagar agora, vão ter um gasto maior, porque Natal está parando 100%, pode acompanhar nos jornais, e vai parar o estado todinho, não vai rodar, não vai trabalhar um trabalhador. Obrigado a todos. Oi, Geraldo. Pode vir aqui. Pode vir aqui, escrever aqui. Nosso boa tarde a todos e a todas. A gente está trazendo aqui do nosso Dr. Roberto Maia, da Grande Advogado do Sindicato Vigilante, Carlos Chagas, Confederação Sucumbeiro lá do Rio Grande do Norte. Nossos agradecimentos ao setor patronal. Mas eu trago aqui, doutora Jari, porque o advogado patronal veio aqui sobre a questão do repasse desses 30%. Eu estou com um edital da Caixa Econômica de São Paulo, onde o TCU, Tribunal de Contas da União, mandou que a Caixa refizesse edital e colocasse os 30% de periculosidade para os vigilantes. Ou seja, se um órgão federal, que é a Caixa Econômica, o TCU já está reconhecendo que os vigilantes vão ter direito a esses 30% lá em São Paulo, e lá em São Paulo houve um equívoco do sindicato, né, Geraldinho? Fechou em 18%, tinha 15%, fechou em 18%. Agora, qual a pergunta que eu faria para os empresários de São Paulo se estivesse lá? Os vigilantes da Caixa Econômica de São Paulo vão receber 18%, enquanto os empresários vão estar recebendo 5%, porque está aqui no edital da Caixa Econômica de São Paulo. Consequentemente, aqui a DRT deverá também se adequar a isso. O Banco do Brasil deverá se adequar a isso. As demais instituições federais, municipais e estaduais deverá estar atendendo isso, porque até o próprio TCU já reconhece que os 30% devem ser auto-aplicados. E nas discussões que a gente tivemos com muita tranquilidade com os empresários, eu acho que foi lá no segundo momento que a gente conquistou os 6%, e nós estávamos naquele calor de que o Congresso poderia aprovar os 30% de periculosidade, a gente deixou lá claro, nem sabia que assim desse. Olha, e se a lei for aprovada lá no Congresso? O empresário sai na mesa, se for aprovada, a gente aplica imediatamente, assim como foi aplicado em Brasília. Paraná já chegaram ao consenso dos 30%. É importante colocar aqui também que aqui 2 empresas pagaram os 30% aos vigilantes. Uma pagou a todos os vigilantes, que foi a Ultra Vigilância, ela pagou a todos os trabalhadores. A outra foi a Protemac, pagou em um posto. Limoeiro e Crateús. Procuradoria Regional do Trabalho, mas não pagou no aeroporto. Então, e tem algumas empresas, viu, seus empresários, mais ou menos umas 4 ou 5 empresas, que estão homologando as rescisões no sindicato, já com risco já estão botando o risco de vida de 30%. Ou seja, então nós já estamos reconhecendo. Eu acho que é o momento de a gente fazer o debate, mas eu acho que existe a inquietação a nível nacional dos vigilantes, porque a gente compreende que essa lei é aplicável. E tem outra. Nós estivemos, Boaventura e Chico Vigilante esteve reunido com o ministro Brizola Neto, na sexta-feira, na quinta, não foi, Geraldo? Na quinta, onde estavam lá os empresários. E o ministro declarou oficialmente sobre a questão da aplicabilidade, nós não vamos se abrir. Vai existir uma norma regulamentadora que será chamada as centrais sindicais. As centrais irão indicar, tanto as centrais patronais como as centrais dos trabalhadores, centrais sindicais, irão indicar as pessoas para discutir a regulamentação, aquilo que o Dr. Gerson falou, e aquilo que o companheiro advogado do CIACONS também falou, e também o Dr. Carlos Chagas. Então a gente compreende que eu acho que a gente tem que fazer isso, porque isso vai gerar um passivo para as empresas. Eu acho que o impedimento de nós, trabalhadores, que a gente possa já botar nessa convenção os 30%, porque eu acho